Louvor maravilhoso. Todos sempre são, mas hoje de uma maneira muito especial, temos acompanhar esse louvor, glorificar a nosso Deus. Tem amém também? Deus seja louvado. Dentro dessa igreja é como se fosse uma classe com medo do aluno, todos sentam um pouco mais atrás. Eu estava ali atrás pensando nisso, falei, calma. Né? E também, estava conversando com a irmã Seba, um prazer vê-la aqui. Mais irmãos e irmãs. Hoje, enquanto estava no banho, eu pensei, não posso esquecer da aliança. Não posso esquecer da aliança. Sabe quando assim, mas acaba esquecendo. Então, aqueles que estão vendo que às vezes eu venho sem aliança, mas ali não está, está tudo bem entre nós, tá? Porque às vezes, na última pregação eu fui para casa e falei, Aline, eu acho que está indo. Eu sem aliança, homem às vezes tem essa maneira, aí não esquecer, né? Eu falei, mas está tudo bem, tá? Paz, nossa, tem alguma coisa errada, tá tudo bem, graças. Dito isso, eu quero saudar a igreja na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a você que se faz presente nesse lugar hoje, e também a você que está compartilhando esse momento a partir da sua casa. Uma alegria muito grande ter a oportunidade de falar da palavra de Deus, é uma honra muito grande. O tema da minha mensagem é Vidas à Deriva. Por volta do ano 60 depois de Cristo, estando preso, acusado de sedição e profanação, Paulo proclamou a sua condição de cidadão romano e apelou para César durante a sua defesa perante Festo e o rei Agripa. Festo instituiu Félix, foi governador da província da Judéia, governador da província romana da Judéia entre o ano 60 e 62. E Festo, ele morreu antes do verão do ano de 62, ou seja, nós conseguimos precisar bem essa data, por volta do ano 60. Como Paulo apelou para César, ele e alguns outros presos, então, foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, livro de Atos. Vou ficar apenas no capítulo 27. Atos, capítulo 27, mantenha a palavra de Deus. Não vou pedir para você se colocar de pé, porque eu vou ler em vários momentos, contextualizando. Essa passagem mostra que eles partiram de Cesareia em um navio adramitino, navegando pelos lugares da costa da Ásia, chegando a Sidom. Calma que eu já vou mostrar qual é a passagem a ler, preste atenção. E depois de uma parada, navegaram até Mirra, na Lícia, atual região da Turquia, de onde prosseguiram viagem para a Itália em um navio alexandrino. Era raro um navio navegar de qualquer porto da Palestina diretamente para a Itália. Então eles fizeram essa parada para troca de navio. A narrativa é muito longa e eu vou me concentrar apenas num ponto dessa viagem. E é interessante que essa narrativa do capítulo 27 de Atos, ela é tão rica em detalhes e essa narrativa de Lucas causa a impressão de um minucioso diário de viagem, com muitos termos relacionados à náutica, e tudo indica que, juntamente com Aristarco, ele tenha sido uma testemunha ocular e companheiro de Paulo nessa viagem. Quero dizer a você que nessa viagem, a palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor se faria presente no meio deles. Aqui eu tenho uma igreja representada. Paulo, tenho Aristarco, tenho Lucas, pelo menos esse. Provavelmente Paulo saiu de Cesareia entre agosto e setembro daquele ano, só chegou em Roma em março do ano seguinte. E o texto, que ainda nós não estamos lendo, porque eu tenho que ganhar tempo aqui, avançar um pouquinho, isso é no começo do capítulo 27, depois se você pode ler em casa com mais calma. Depois de navegarem vagarosamente por vários dias, o vento contrário não permitia que fossem adiante.
tal modo que chegaram com dificuldade a um lugar chamado Bons Portos, próximo a Lazéia, que foi uma cidade portuária da antiguidade, situada na costa sul da ilha de Creta, na Grécia. Aqui nós já começamos a ver que haviam ventos contrários, e ventos contrários, por vezes, acontece também nas nossas vidas. Sentimos o momento em que esse vento contrário, e aí fica óbvio que, se é contrário, ele nos impede de avançar em alguns momentos, ele dificulta a nossa navegação na presença de Deus. Havia aqui uma situação em que os ventos começavam a soprar. Agora sim, você vai ler juntamente comigo, verso 9 e 10. Diz assim: tendo decorrido muito tempo e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo os advertia, dizendo: senhores, vejo que a viagem está desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Paulo tinha experiência em navegação. Paulo percebeu aquela situação, aquele vento contrário, e começou a ficar preocupado e advertiu não só o centurião, mas toda aquela tripulação que estava presente. Aliás, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, verso 25, ele diz claramente que enfrentou 3 naufrágios, ou seja, ele tinha experiência em navegação. E a estação aberta para a navegação mediterrânea, que era esse curso que eles estavam fazendo, durava do fim de maio até metade de setembro, ou seja, essa navegação que havia iniciado aqui rumo a Roma, começou próximo ao início do outono europeu, entre meados de setembro e meados de novembro. Ela era considerada muito perigosa, porque a estação propícia para a navegação havia terminado. Leia comigo o verso 11 agora, verso 3. Mas o centurião, lembra que Paulo advertiu, né? Mas o centurião cria mais no piloto e no dono do navio do que o que dizia Paulo. Como aquele porto não era propício para invernar, mais deles foram de parecer que partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, porto de Creta, que olha para o nordeste e para o suoeste. E aí, então, invernaram. Verso 14, mais um pouco. Desculpe, 13, né? Faltou 13. Soprando o vento sul brandamente, e pensando terem já o que desejavam, levantaram âncora e foram mais de perto, costeando a ilha de Creta. 14. Mas não muito depois desencadeou do lado da ilha um pé de vento chamado Euroaquilão. É interessante, né? Quando não se ouve a orientação de alguém aqui com experiência, como você assume o risco. E isso é uma mensagem muito clara para as nossas vidas, é uma mensagem muito clara para você que está acompanhando também através da internet, porque muitas vezes nós nos colocamos em situações difíceis. Muitas vezes as pessoas se deparam com situações desastrosas, simplesmente porque não deram ouvidos. E aqui eles foram então surpreendidos por um tufão, conhecido como Euroaquilão, de ventos fortes que vinham do Nordeste. Era um ciclone de maior intensidade, com as mesmas características de um furacão e ventos acima de 118 km por hora, o qual levou aquele barco para longe da sua rota. Veja que interessante, o texto há pouco que nós lemos disse que eles sentiram um vento favorável e soprava brandamente. E eles decidiram assumir o risco e aqui se deparam com o tufão. Ora, quantas vezes que nos acontecem coisas que de repente tudo parece calmo, tudo parece bem, o vento é suave, soprando ao nosso favor e de repente nós somos surpreendidos por aquele tufão. Não é assim que acontece? Aí a pandemia, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, de repente fomos surpreendidos. Preste atenção, quando isso acontece, muitas vezes aqueles
né, que têm alguma fé, aqueles que estão acreditando em Deus, tendem a sair completamente também da sua rota, e isso é muito. E aqueles que, mesmo não crendo em Deus, tinham um plano traçado, de repente cai tudo por água abaixo e a sua rota, seu curso é modificado por causa dessa situação, às vezes porque não ouviram a orientação e assumiram o risco. Leia comigo o verso 15. Diz assim: sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, demos mão a tudo e nos deixamos ir à toa. O navio foi arrastado pela tempestade, a ponto de que as manobras precisaram ser suspensas, e eles ficaram completamente à deriva, fora de controle, sem conseguir segurar e manter o navio na sua rota. O navio estava fora de controle. Leia comigo versos 16 e 17. Passando abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, somente a custo pudemos segurar o batel, ou seja, o bote. Levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, temendo que fossem lançados a Sirte. Arriaram os aparelhos e deixaram levar. Aqueles homens tentaram aplacar os efeitos devastadores da tempestade de todos os meios possíveis. E há um detalhe importante aqui, quando eles dizem a respeito de cingir o navio. Naquela época, os navios antigos carregavam cordas para que, em situações de emergência, eles fossem cingidos. O que significa isso? Eles passavam a corda de um lado ao outro do navio por baixo do casco e amarravam, faziam amarrações para fortalecer a estrutura do navio, para que, sob as ameaças de uma tempestade, das fortes ondas e dos ventos que arremessavam o barco de um lado para o outro, ele tivesse maior resistência e não se estraçalhasse. Só que o texto diz que eles cingiram o navio. Um sinal de que a situação estava em emergência. Eu quero dizer para você claramente, há uma diferença entre urgência e emergência. Urgência é algo que pode evoluir para emergência. E emergência é quando está muito mais grave, colocando em risco a vida de alguém. Um outro ponto importante que nós vimos nesse texto e lemos é que, ao mencionar que eles recolheram o bote a muito custo, com muita dificuldade, o autor indica que provavelmente ele estava cheio de água. Ora, um bote, não há dificuldade com alguns homens para içá-lo, mas aqui o texto diz que fizeram isso com muita dificuldade. Sabe, irmãos, a você que está em casa, vocês, irmãs, há situações, e nós sabemos muito bem disso, em que os esforços humanos são completamente insuficientes para providenciar livramento. Sem Deus, uma situação pode se tornar tão sofrida ao ponto de que a única coisa que resta é se entregar às circunstâncias. Isso muitas pessoas dizem, seja o que Deus quiser. Depois de não ter dado ouvido, depois de se deparar com uma situação desastrosa, é com Deus. Eu já tentei de tudo. A única coisa é se entregar às circunstâncias. E talvez você que esteja ouvindo, esteja entregue às circunstâncias. Talvez você esteja numa situação tão difícil, tão avassaladora, que você já jogou a toalha, como diz o dito popular. Não há mais o que fazer, até que o navio aporte em algum lugar, qualquer que seja, inteiro ou despedaçado. Aí eles abriram mão da navegação e ele foi à deriva. Vidas à deriva. Não sabiam o que aconteceria.
Ele poderia chegar em qualquer lugar, detalhe, inteiro ou despedaçado. E há muitas vidas que chegam a um lugar ou outro, porque perderam a noção, a rota, o sentido, a direção da sua vida, porque não depositaram a sua confiança no Deus vivo e chegam despedaçadas ao lugar de destino. Quando não, naufragam, morrem afogadas nas circunstâncias mais diversas e difíceis da vida. Verso 17 ao 19. Levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, temendo que fossem lançados a Sirte. Ele tinha lido isso. Arriaram os aparelhos e se deixaram levar. Agora sim, 18. Como fôssemos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a aliviar o navio. Ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. Eu disse, eles estavam tentando de todos os meios. Começaram a aliviar as cargas, jogar aquilo que poderia ser usado no navio, as armações do navio, talvez até alguns aparatos de guerra, começaram a jogar fora. Aquilo que eventualmente, no caso de um aparato de guerra, poderia manter a vida deles, ali começaram também a jogar fora. Começaram uma situação de ter que tomar algumas ações para que eles não tivessem maior problema. E o objetivo de aliviar a carga aqui do navio era para que a embarcação ela se tornasse mais leve, consequentemente um pouco mais elevada da água, porque assim eles poderiam se aproximar da costa mais rápido possível antes de encalhar, porque se encalhasse a situação ia ficar provavelmente ainda mais assustadora. Leia comigo o verso 20, por gentileza. Não aparecendo havia muitos dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança. Ou seja, naquele exato momento que a palavra descreve que há muitos dias eles não viam sol, nem estrelas, perderam a referência, e não era uma pequena tempestade, a morte era tida. Talvez você que esteja me ouvindo aqui na sua casa, numa situação muito parecida. Desespero, dúvidas e muito sofrimento estavam envolvidos naquela situação. Em Deus não há esperança nenhuma disso. Depois do desespero, a fadiga encontra o silêncio na escuridão da alma. Talvez você esteja em algum canto da sua casa agora ouvindo essa mensagem, ajuntando os cacos daquilo que sobrou da sua vida, aos prantos, segurando muitas vezes as lágrimas. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem através da internet, fumando a última pedra de crack com a mão trêmula, e tenha deixado a rota porque um dia foi crente e esteve na presença do Senhor. Quem sabe um homem que abandonou a família, deixou mulher e filhos, e agora está com a sua amante, mas arrependido, a ponto de tirar a própria vida. Por que não? Aqui dentro dessa igreja, nesse local, com o coração tão gelado, porque há muito tempo não sente a presença de Deus e do agir do Espírito Santo, mas ainda mantém as aparências. Mas essa palavra hoje é de salvação para a tua vida. Para você que está no desespero, para você que está triste, para você que já está completamente sem esperança. Há sim um Deus todo-poderoso capaz de salvar a sua vida.
verso 21 ao verso 26. Quero ler com você. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, deveriam ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio. Continuando. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. 24. Dizendo Paulo: não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, Paulo disse, pois creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Finalmente, 26. Contudo, é necessário irmos dar numa ilha. Servo de Deus, sempre tem uma palavra de encorajamento nos momentos difíceis. Eu não sei o que estava passando na mente de Paulo, porque a palavra mostra claramente que haviam muitos dias, aquele barco agitado, aquele tufão, todos em desespero. Lucas descreve que eles perderam até assim, a expectativa de que sobreviveriam. O que estava na mente de Paulo ou em seu coração eu não sei, mas havia um Deus que em Atos capítulo 23, verso 11, havia dito para Paulo que o levaria de Jerusalém até Roma. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui então no capítulo 27, verso 24, Deus através do anjo reafirma que o levaria e cumpriria a sua promessa. E assim aconteceu. Deus de promessas é o Deus que cumpre, o Deus que chamou a você para viver ao lado dele, nessa expectativa da eternidade. É o Deus que não deixará você a ver navios. Verso 30 e 32 diz assim: procurando, 30 a 32, procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já arriado o batel ao mar, sob o pretexto de irem lançar âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel, do bote, do barco salva-vidas e o deixaram cair. É interessante que depois da 14ª noite, os marinheiros, eles começaram a medir a profundidade de onde o barco estava. O texto um pouco mais atrás menciona isso. Eles suspeitaram que eles estavam próximos da terra firme. E eles aqui, mesmo ouvindo a palavra de Paulo, eles tentaram fugir, simulando uma situação. Eles disseram que lançariam as âncoras da proa, mas na verdade eles estavam descendo o bote salva-vidas para fugir nesses botes. E Paulo diz claramente ao centurião: se eles fugirem, ninguém se salvará. Quando me deparei com essa mensagem, eu analisei com algo aparentemente que poderia ser interpretado como contraditório. Porque se Deus afirmou que eles iriam, agora Paulo diz: se eles saírem do barco, ninguém se salvará. Bom, primeiro que ao fazer uma promessa, Deus nunca espera que pessoas irracionais se comportem de modo irracional e fiquem inertes. Deus tem algo para fazer na sua vida, Ele também espera que você faça a sua parte, não que Ele dependa de você, mas isso é relacionamento com Deus, principalmente porque Ele deu capacidades naturais para que possamos fazer algo em nosso próprio benefício.
Uma outra coisa é que eu fiquei pensando, bom, mas por que aqueles homens saíssem no bote salva-vidas, ninguém se salvaria? Eram marinheiros. Quem iria ajudar a controlar o navio? Não eles que tinham experiência? E aqui quero dizer a você, está vindo essa mensagem, tanto aqui na igreja, como em casa, através da internet. Há muitas pessoas capazes, há muitas pessoas hábeis naquilo que Deus confiou nas suas mãos, para realizar nos seus ministérios, que estão querendo descer do bote salva-vidas e pular do barco. Essa pandemia tem ajudado para que muitos crentes fiéis comecem a repensar a sua maneira de ser, de agir e de se posicionar diante de Deus. É claro que eu aqui fui um dos primeiros a levantar a minha mão, e todos são testemunhas com relação aos cuidados que nós devemos ter durante a pandemia, e tivemos. Sim, mas nós não podemos permitir que esse momento comece a esfriar a nossa fé, permitir que esse momento faça com que você fique no conforto do seu lar e deixe de comungar com os irmãos e as irmãs na casa de Deus. Há muitas pessoas que estão querendo pular do barco, que querem afrouxar a situação e têm virado as costas para Deus e têm largado mão daquilo que deve ser feito, lançado mão do arado. Mas aqueles que lançam mão do arado não são dignos do Senhor. Portanto, tome essa palavra para a sua vida hoje como uma exortação, para que você de fato entenda que sim, a pandemia é um momento difícil, sim, é um momento que requer cuidados, mas há um momento também para você retomar com toda a cautela, com todo cuidado. Está aqui a igreja, continua com álcool, os bancos forrados, as pessoas de máscara, mantendo o distanciamento social, mas estão buscando servir a Deus. Havia chegado o momento em que o centurião, na hierarquia militar do Império Romano, era um oficial que comandava de 80 a 100 legionários, reconhecido por ter a prontidão de lutar até a morte. Essa era uma característica. Alguém que enfrentava inimigos em número muito maior, em lugares hostis. Alguém aqui, esse centurião que não havia dado ouvidos a Paulo no início, agora se curva diante da soberania de Deus e obedece a Paulo e corta os cabos, e os botes salva-vidas vão ao mar. E ninguém pôde fugir. Louvado seja o nome do Senhor. Ele precisava fazer uma escolha aqui. Talvez você precise fazer uma escolha neste dia. Talvez você que está em casa, você que está aqui na igreja, precisa fazer uma escolha, e você tem a escolha, como eu disse, de pular do barco, ou você posicionar-se e dizer: eu estou no barco, eu estou me segurando, está difícil, mas eu creio num Deus que me fez uma promessa, que é capaz de me levar até a terra segura, e nele eu confio, nele eu esperarei. Qual é a sua escolha? Talvez a situação difícil que você esteja vivendo é porque você já pulou do barco há muito tempo, ou talvez você nunca tenha estado nele, e esse é o momento para você fazer uma escolha. E eu quero dizer claramente que só há um meio de ser salvo, é entregando a sua vida àquele que venceu a morte e ressuscitando ao terceiro dia, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O verso 33 ao 37, quero ler com você também. Enquanto amanhecia, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, disto depende a vossa segurança.
nem um cabelo da cabeça de qualquer um de vocês cairá. E havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo, começou a comer. 36, então todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Éramos ao todo no navio 276 pessoas. Que maravilhoso testemunho do servo de Deus, Paulo, que anima aquelas pessoas. Talvez você esteja olhando muito para a tempestade da sua vida e se esquecido que ao seu lado há pessoas dependendo de uma palavra de ânimo do Deus que você e eu temos que crer. Por favor. É claro que eu não quero desmerecer a situação que você está passando. São situações difíceis, cada um sabe onde aperta o calo. Mas, por favor, não deixe de estar sensível às pessoas que estão ao seu redor. E Paulo, com essa atitude, ele mostra pelo menos duas coisas muito claras. O alimento é algo necessário para que o ânimo e as forças sejam recobradas. Se você está fraco, talvez você esteja longe da casa de Deus, porque se alimenta também ouvindo a palavra, nem só de pão o homem se alimenta, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É necessário você se alimentar da oração, como foi mencionada aqui hoje. É necessário se alimentar da comunhão. E talvez você esteja sem forças, esteja sem ânimo, esteja debilitado e fraco. A deriva a sua vida pode estar, porque você precisa se alimentar e definitivamente esse é o dia de fazer uma escolha, ou de se voltar ao Senhor e falar: Senhor, me perdoe, eu saí da rota, eu deixei a tempestade me levar, ou então eu nunca ouvi nada disso e quero saber como é. Entregue a tua vida a Jesus, seja se você estiver desviado, seja que você nunca tenha feito isso, entregue a sua vida ao Senhor nosso Deus. A outra coisa é que nós somos chamados, Paulo mostra isso claramente, para servir e dar testemunho da nossa fé aos que estão próximos, e foi o que eu disse há pouco, aqueles que estão ao redor. Muitas vezes nós agimos diante de uma situação de desespero, de uma derrota, de uma fragilidade, dando mau testemunho. Isso não quer dizer que está doendo e você tem que ficar sorrindo. Mas aqui, como foi mencionado de Jó, que estava numa situação difícil, contudo não negou a Deus. Há pessoas olhando para a sua vida, há pessoas olhando para a minha vida. Billy Graham dizia que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Você pode estar passando na tempestade, você pode estar prostrado, mas você não pode perder, tanto quanto eu, nós não podemos perder essa divisão, essa ideia de que nós temos que testemunhar a Deus. Sim, estou sofrendo, mas eu creio que no meu Redentor vive. Eu creio que Deus não está indiferente. Eu creio que Deus, no momento oportuno, Ele sim vai me conceder a vitória. E Paulo deu esse testemunho. Um outro detalhe aqui é que todo judeu pronunciava uma bênção no momento de tomar uma refeição. Mas essa narrativa, os termos que Lucas emprega aqui, parecem evocar a celebração do partir do pão da ceia. Os termos que ele usa. Paulo dá graças, Paulo parte o pão, todos ali comem juntamente. Verso 38, diz assim: saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, alijando, ou seja, se desfazendo do trigo ao mar. Outro ponto importante: você se alimenta, você começa a ter as suas forças renovadas, recobrar o ânimo. É necessário aliviar as cargas para não naufragar. Há coisas
você pode estar trazendo do passado da tua vida, de um passado muito recente, talvez, ou muito distante, que você precisa lançar fora esse barco, em nome do Senhor Jesus. E Deus está falando pelo Espírito Santo ao seu coração. E você sabe muito bem o que é. São coisas que você pode estar apegada. São coisas que trouxeram muito sofrimento, muita tragédia na sua vida, muito desespero, muita angústia. Mas você entregou a sua vida ao Senhor. Ou se você quer entregar a sua vida ao Senhor, lança fora essa carga. Lança aos pés da cruz, para que Deus realmente te leve adiante. Por que ficar carregando esse fardo? Se o Senhor se coloca à disposição para carregar juntamente com você esse fardo, há coisas que precisam ser lançadas fora. E foi interessante, quando eu estava considerando essa mensagem, algo muito forte veio no meu coração, e eu gosto quando isso acontece, porque daí eu tenho a certeza que foi de Deus, realmente. Toda mensagem nós preparamos, oramos, olhamos para a palavra, mas tem algumas coisas, algumas particularidades, desculpe, que realmente a gente sente que poderia deixar de observar as contradições das escolhas erradas, das escolhas. Jonas estava num navio, enfrentando ali uma situação muito difícil de tempestade, provavelmente parecida com a de Paulo. Jonas foi desobediente à ordem de Deus. Paulo a obedeceu. Jonas fugiu da vontade de Deus. Paulo foi ao encontro dela. Jonas foi jogado ao mar para que a tripulação fosse poupada. Paulo ficou no barco para salvar aqueles que o tinham por prisioneiro. Jonas se irritou porque Deus poupou os ímpios. Paulo se alegrou com a misericórdia de Deus, os chamou de amigos e comeu com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Então as escolhas certas e as escolhas erradas. E qual é a escolha que nós faremos? Quando estivermos, ou você pode até estar numa situação de tempestade, angústia, é ser obediente a Deus, é ir ao encontro da vontade de Deus e ficar no barco para salvar as pessoas também, é não se afastar da igreja. E se você está longe, venha para a igreja, esteja perto. Eu sei que você pode estar falando, mas eu sirvo a Deus no meu quarto. Muitos dizem isso, eu não preciso ir à igreja. Eu entendo o que você está falando, mas é aqui, nesse lugar também, que Deus ordena a bênção, na comunhão dos irmãos, no testemunhar, é nas orações, é na intercessão. É isso que é ser igreja. Há momentos que você vai ter que ficar em casa, sim, mas não deixe que essa mentira colocada nos seus ouvidos por Satanás o leve para uma situação de deriva, e talvez você esteja muito próximo a isso. Paulo se alegrou com a misericórdia de Deus com aqueles ímpios, e nós devemos também nos alegrar com aqueles. E não é só comer o pão na comunhão, que é maravilhosa entre os irmãos e as irmãs, mas isso nos mostra o olhar de misericórdia que nós devemos ter para o outro, por aquele que se perde, porque essa é a missão da igreja, é olhar para aquele que está necessitado, aquele que está angustiado. Quantas vezes, com todas as minhas falhas, e talvez você tenha passado por essa situação, de passar e ver um jovem sentado chorando na calçada e você nunca viu, e você, claro, não deve passar indiferente. Como eu vou fazer? Deus te dará a boca numa situação como essa. Há tantas situações que você viu pessoas passando fome, e sem que ninguém falasse, sem que ninguém visse, que a igreja não soubesse, você foi lá e ajudou. E não importa se ele é evangélico ou não, se é espírita ou católico, é o seu próximo. É isso que Paulo nos ensina. Verso 39 ao 44. Nós podemos ler rapidamente aqui também. Já estou caminhando para o final. Vou ler rapidamente. 39. Sendo já dia, não conheceram a terra, mas enxergaram uma enseada com uma praia e consultaram se poderiam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-nas no mar, largando também as amarras do leme.
Então, içando a vela da proa, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num banco de areia, encalharam ali o navio. Fixa a proa, o navio ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. 42. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, estorvou-lhes este intento. Mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra. Os demais deviam salvar-se, uns em tábuas e outros em destroços do navio. Assim, todos chegaram à terra salvos. Na situação, os soldados sabiam muito bem como era a lei romana. Se deixasse um prisioneiro fugir, eles pagariam duramente por isso com a própria vida. Mas Deus poupou, cumpriu a sua palavra. Quando amanheceu, os tripulantes daquele barco avistaram uma terra para eles era desconhecida. Claro, eles estavam perdidos, a noção de onde estavam, aonde, conforme o texto nós lemos, anteriormente eles chegaram ao salvo conforme Deus havia prometido a Paulo. Como é bom confiar nesse Deus. Como é maravilhoso. Eles chegaram a essa ilha chamada Malta. É interessante que a gente fica imaginando os propósitos de Deus, né? Coisas que ele faz. E é interessante que com a chegada a Malta, através do testemunho de Paulo, Deus promoveu a conversão de todos os seus habitantes, depois no capítulo 28. E a partir dessa data, do ano 60 depois de Cristo, os malteses aderiram ao cristianismo, permanecem fiéis até o dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo foi um diferencial naquele navio, alguém que pediu a morte em massa da tripulação, porque a palavra de Deus estava em seus lábios, seu coração. Enquanto todos se desesperavam com a tempestade, muitos, eu tenho certeza, pensando até em tirar a própria vida. O testemunho de Paulo certamente alcançou muitos para Cristo naquele barco. Convidar o grupo de louvor a vir à frente enquanto já estou concluindo. Quero dizer para você que nem o barulho dos açoites do mar agitado, nem o frio que cortava seu corpo. Imagine com a roupa toda molhada, aquele frio, já caminhando para o inverno. Nem as densas trevas que sopraram fortes naquela madrugada. Nada foi capaz de derrotar o homem de Deus em meio a tanta desesperança. Paulo se levantou, aleluia, com uma voz profética para dizer aos 276 tripulantes: não temam, tenham bom ânimo, Deus cuidará de vocês. E o Deus que eu sirvo, Deus que nós servimos nesta igreja, está dizendo a você, talvez esteja assistindo pela internet ou até mesmo aqui entre nós: não temas! Não temas, porque fiel é aquele que fez a promessa, é aquele que te sustenta e que te guarda. O Senhor espera que eu e você façamos o mesmo, e tenhamos a postura do apóstolo Paulo, para que muitas pessoas ao nosso redor sejam salvas. Há muitas maneiras de naufragar na vida, mas existe uma única maneira de ser salvo quando a vida está à deriva e é entregando a sua vida a Jesus Cristo. Não há outro nome debaixo do céu através do qual possamos ser salvos. Aos que caíram pela força do vento em algum momento na vida, essa mensagem é um convite para que se coloquem novamente em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aos que estão desanimados e sem forças, essa palavra é o alimento que restaura a fé.
aos que pensam em pular do barco. Ela é uma exortação para avisar que fora dele não há salvação. Finalmente, Deus espera que fiquemos juntos, porque assim somos mais fortes. Põe a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, louvamos o teu santo, bendito e glorioso nome neste dia. Santo, santo, santo é o Senhor. Somos imerecedores da tua graça, da tua misericórdia. Nos alegramos em saber que mesmo assim o Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai, que essa palavra encontre lugar no coração daqueles que ouvem, como foi mencionado pelo teu servo neste dia, que ao ouvir a voz do Senhor, do teu Espírito Santo, não se endureça o coração. Ó Deus, alcança aquele que está dependente das drogas, aquele que está com um relacionamento familiar destruído, aquele que está juntando os cacos de sua vida com as próprias mãos. Ó meu Deus, intervém, traz para próximo, para perto, aquele que se desviou do seu caminho, que um dia esteve na tua presença, em nome de Jesus. Se alguém desanimado em nosso meio, se alguém sem força, se alguém que perdeu a alegria do primeiro amor, restitui, restaura, alegra novamente pelo poder, pela unção do Senhor sobrenatural que está neste lugar. E nós te damos graças, meu Deus. Guarda-nos neste barco, para que possamos ser levados pelo teu Espírito Santo até o destino, que é a pátria celestial. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.